Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim hoje falar sobre um assunto que é um pouco delicado, não tenho interesse em me promover em cima de nome de ninguém, e inclusive meu canal nem é monetizado, não tenho interesse em ganhar inscritos com isso, porque eu sei que muitas pessoas vão dizer isso. Mas eu quero falar sobre algo que hoje o professor Afonso falou no vídeo dele, né? O canal dele é Ciência da Verdade, ele falou algo sobre poligamia. Ele disse que a poligamia é um casamento, é um modo cristão. Na verdade, ele usou que a poligamia é a forma do casamento bíblico. Que a poligamia, mas a poligamia da seguinte maneira, que ele diz lá que ele é a favor de um homem, um marido e várias esposas, tipo aquelas dos Mormons lá, que aí é um marido e 3, 4, 5 esposas, 10 esposas, que diz que esse é o modo de casamento cristão que está na Bíblia, o modo bíblico de casamento é poligâmico dessa maneira. Ele disse isso no vídeo dele de hoje. O vídeo que eu estou refutando hoje, não sou eu que vou refutar, é a Bíblia, né? Chama Controvérsias do livro Gênesis 6 mais Páscoa. Eu acredito que ele gravou hoje ou ontem, não sei. Sei que eu assisti hoje, não sei que dia que ele exatamente postou. Eu sempre acompanho os vídeos dele, sempre compartilho, curto, mas eu realmente discordei completamente em gênero, número e grau sobre isso que ele falou. E vou mostrar aqui na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso, né? Ele diz que o correto é um homem e várias esposas. E é assim na Bíblia porque o rei Davi teve várias esposas e Deus falou para Davi que caso Davi quisesse mais esposas, Deus daria. Ele disse isso, que se Davi quisesse mais esposas, Deus daria, que não é isso que está escrito lá também, eu vou ler depois. E ele falou que Jacó também teve várias esposas, né? Então é o modo bíblico do casamento, né? Na versão que ele disse, e sendo que Jacó, todo mundo que leu a Bíblia sabe que ele só gostava de Raquel, ele não gostava de Lia nem das concubinas, que eram as servas das duas, né? A Bila e a outra lá que eu não lembro o nome. E ele não era feliz, inclusive, e Raquel era que mandava lá, né, que dominava lá o negócio, né? É tão organizado essa questão de casamento polígamo, é tão feliz, é tão alegre, né, que quem mandava era Raquel, né? A Lia, o filho da Lia chegou com umas mandrágoras, que é umas frutas que eles diziam que eram, que ajudavam a mulher a ficar fértil, né? E ela falou assim para Lia, porque ela queria as frutas, as mandrágoras, acho que é isso que fala. E aí a Lia falou assim, já não me basta ter tomado o marido e agora quero as mandrágoras do meu filho? Aí ela falou, eu te alugo ele por esta noite. Ela alugou o marido dela pelas mandrágoras. Eu acho que é isso mesmo que fala esse nome, mandrágoras. Não sei se no Brasil não deve ter isso, né? E aí ela deu as frutas para Raquel, e quando o Jacó chegou do trabalho à noite, ela falou, hoje você vai dormir com a Lia, porque eu te aluguei. É assim, é um casamento super top, super organizado, sem distinção de esposa, ama todos iguais, é uma coisa linda. E você vê que não tinha quase nada de falhas nessa família, né? Não tinha ódio entre os irmãos, não tinha discriminação dos filhos, né? O pai não fazia diferença, né? Não amava mais um filho, nenhum irmão desejou a morte do outro, não tinha briga nem contenda entre as mulheres, não tinha nada, era maravilhoso, né? É lindo, por isso que de certo, talvez por esse motivo, que era muito bonito, muito lindo, o professor Afonso disse que esse é o modo bíblico de casamento, né? Dessa forma, um homem, 4, 5 mulheres, e é lindo isso. Cada uma dorme num quarto, né? Ele falou que não é para dormir todas juntas, assim, na cama, não. Daí dorme separado, cada uma no seu quarto. Ah, bom, ainda bem que você avisou. Porque, né? Daí tudo bem, né? Cada uma dormindo no seu quarto, né? Tudo bem. Agora, o que ele disse aqui, primeiramente? Que ele quis dizer, na fala dele, que o que ele acha correto, que é a poligamia, não é poligamia. O que ele acha correto chama poligenia, que é um homem e várias esposas. Não é poligamia. Ele falou que poligamia é quando uma pessoa é casada e de repente ela se divorcia, daí se casa com outro. Aí ele diz que nos céus, aquela pessoa ainda está casada com o primeiro marido, uma mulher, vamos supor. E essa mulher se divorcia desse marido, mas no céu ela está casada.
Não mandou um fax lá e mandou passar o papel, o anjo assinar e destituir aquele primeiro casamento. Então essa pessoa ela se casa novamente. Aí essa pessoa, ela está cometendo poligamia na visão dele, no que ele explicou no vídeo. Porque essa mulher era casada com esse marido, ela se separou desse marido e casou com outro marido. Ela é uma polígama, ele disse. E porque no céu, o casamento ainda está instituído, porque ele falou que o casamento é indissolúvel. Que o casamento é indissolúvel, ele não se dissolve. Né? O que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 19? Ele disse assim, que os discípulos estavam perguntando para Jesus, né? É lícito separar da mulher, divorciar, tal, querendo divorciar das mulheres? Aí ele disse lá, primeiro ele disse aqui, né? O que ele disse? Mateus 19, 4, versículo 4. Então respondeu ele, não tendes lido o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui, primeiramente, está dizendo que quem criou a monogamia foi Deus. E que o casamento instituído por Deus na Bíblia é o monogâmico, não o polígamo, como disse o professor Afonso. E continuando a leitura aqui, que aqui falou, né, que se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como que eu gostaria de perguntar para o professor Afonso, né, que é um homem estudioso, né, da área, de várias áreas, eu creio, assim, no meu ponto de vista, que ele não conhece tanto a Bíblia como Samuel Benini conhece, claro, ele não conhece tanto, ele não entende várias coisas. Como que uma pessoa, um homem e uma mulher vão se tornar uma só carne com 2, 3, 4 esposas? Como? Então tá, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. Replicaram-lhe por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Como? Casou? Casa para morrer junto, não casa para separar. Porém, ele diga, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele diz o seguinte, se você repudiar, se você se separar, não sendo por causa de relação sexual ilícita, e casar com outro, comete adultério. Mas, então, o casamento não é indissolúvel. O casamento, ele se dissolve. Por quê? Um casal está casado, eu conheço vários, eu não sou separada, sou casada, graças a Deus, há 17 anos, e não pretendo nunca me separar, porém tem casais que não são assim, tem casais que não são cristãos, tem casais que não se dão bem, tem casais que têm adultério, tem casais que têm problemas e tal, e N problemas e tal. E não acho certo também uma mulher que está com um homem que hoje em dia tem muitos casos de narcisismo e psicopatia, então homens que são assim, atores, assim, pessoas assim, que trabalham em Hollywood, que eles atuam de tal forma, eles são homens tão perfeitos, assim, então, são incríveis, assim, as mulheres ficam apaixonadas, e quando elas se casam, eles são verdadeiros demônios. Então, uma mulher é enganada por um cara falso, mentiroso, uma mulher que muitas vezes não é cristã. Claro, se fosse cristã, estaria em oração e Deus estaria revelando se aquela pessoa é de Deus ou não para ela. Ela não iria se casar com qualquer pessoa. E aí as pessoas se casam e aí não dá certo, porque o cara é um demônio, é um narcisista patológico, ele é um psicopata, ele é uma pessoa fria, uma pessoa que vai destruir a vida daquela mulher, uma pessoa que bate, que espanca, que é várias coisas horríveis. E aí a mulher tem que ficar para sempre casada com esse homem? Não, eu não concordo com isso. E claro, nesses casos sempre há adultério. Então, como Jesus disse aqui, se houve adultério, pode se separar e se casar com outra pessoa. Paulo também fala que pode se separar, porém se não houve adultério, Paulo diz que não é para se casar com outra pessoa. Então o casamento não é indissolúvel e a monogamia é o modo de casamento bíblico, como nós vemos aqui, homem e mulher, uma só carne, isso que a Bíblia diz. Aí o professor Afonso disse a seguinte fala no verso dele, ele está estudando um livro sobre a questão das controvérsias de Gênesis. Esse livro ele falou que é especulativo e ele não está falando a opinião dele, ele está falando sobre o livro. Então, quando ele fala lá que uma parte que os anjos caídos que instituíram a monogamia, é engraçado porque a Bíblia fala aqui que foi Deus
que instituiu a monogamia. Mas aí nesse livro fala que foram os anjos caídos, que a religião dos anjos caídos instituíram a monogamia. Então o professor Afonso disse que por causa da monogamia, que é o casal homem e mulher, um de cada, ele disse que é por isso que causou a poligamia. E a poligamia, na visão do professor Afonso, não é um homem com várias mulheres. A poligamia, na visão dele, é uma mulher que se casou aqui, aí ela se separou e se casou com outro homem aqui. Aí ele acha que continuou casado no céu, que aí não é um casamento, na visão dele, é indissolúvel, então o casamento continua lá no céu. Mas aí aqui a pessoa se casou com outra pessoa. Então, na visão dele, essa mulher está em poligamia, porque ela se casou com esse e largou e se casou com esse. Então, ela está em poligamia, sendo que ela não está em relação ativa com esse. Ela está só com esse. Agora, ele disse que é saudável, é correto um homem ter várias esposas estando em relação sexual ativa com todas, não é poligamia, é poligenia, que eu não sei a diferença. Mas vamos ver quem que começou a poligamia, né? Na Bíblia. Quem que começou? De onde veio a origem da poligamia, né? Se é uma coisa assim boa, saudável. Vamos ver quem começou. Aqui, ó, em Gênesis capítulo 4, versículo 17 diz: E coabitou Caim com sua mulher, e concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e ele chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, da outra era Zilá. Quem começou a poligamia no mundo? Os filhos de Caim. Quem que era Caim? Caim era descendência de Satanás. Caim era descendência da serpente, assassino, que levou a maldição sobre ele porque ele matou o irmão dele e ele não obedeceu a Deus. Ele é o exemplo das piores coisas que tem aqui no mundo, são oriundos de Caim. Inclusive questões de maçonaria, satanismo, são relacionados a ele. Então, quem começou a poligamia não foi Deus, não foi instituído pelo Criador, pela palavra de Deus, foi instituído pelos filhos de Caim, que já começaram lá tomando 2 mulheres. Sendo que Jacó não tomou um monte de mulher, Jacó queria somente Raquel. Só que aí o tio dele mesmo, que era pai de Raquel, o enganou, né? Todo mundo conhece a história, ele teve que trabalhar 14 anos, 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel, o enganou, deu Lia primeiro, só que ele não queria Lia, ele queria só Raquel. Aí a Lia foi primeiro, depois ele pegou a Raquel, aí cada uma foi dando a sua serva para ele, por isso que ele ficou com 4 esposas, mas ele não queria 4 esposas. Ele só queria uma, tanto que ele só amava uma, ele só amava a Raquel. E um homem não pode amar mais que uma mulher, porque Davi tinha várias mulheres, e tendo várias mulheres, adulterou com Batseba. Por quê? Porque polígamo não é feliz, porque isso aí não é instituído por Deus. Ah, mas Deus permitiu a poligamia, ele não indicou. Quando ele indicou na lei a poligamia, foi por causa da guerra. Foi uma questão social para aquelas mulheres que morreram os maridos, milhares de homens, milhares de mulheres e crianças, não ficassem na miséria total. Deus instituiu que os outros homens tomassem aquelas mulheres. O irmão tomasse, quando o irmão morria, tinha essa lei. Isso era questão da época. Você não pode pegar uma questão daquela época e trazer para os dias de hoje, instituir nos dias de hoje. Então ele diz assim, que a pessoa se divorcia e daí se casa, tá em poligamia. E ele fala aqui assim também, que a mulher teve 3 filhos de pais diferentes, então para ele isso é uma poligamia, uma mulher que teve 3 filhos de pais diferentes, sendo que provavelmente foi isso, cada período ela esteve com um homem diferente. Então um período lá 5 anos, ela teve com esse primeiro marido, teve um filho. Aí ela largou, arrumou esse marido aqui, ficou mais 2 anos, teve mais um filho, depois ficou mais 7 anos com esse, um exemplo. E aí ele disse que isso aqui é uma poligamia. Agora, por exemplo, ele ter 3 esposas não é poligamia, não é pecado, não é errado. E ele diz aqui, a pessoa que se separa e se casa é poligamia. Não é adultério, que está escrito na Bíblia. Quando a pessoa o parceiro, o companheiro não cometeu adultério, não teve relação ilícita, mas a esposa quis largar. Aí ela está em adultério, ela não está em poligamia, porque poligamia é ter relação com várias mulheres ao mesmo tempo. Ah, nós não fica tudo na mesma cama, ele falou, né?
A gente fica cada uma no seu quarto, mas você está tendo relação com várias mulheres ao mesmo tempo, isso é um absurdo. Isso, na verdade, isso é poligamia, e é o que acontecia no passado. Aí ele fala que são múltiplos relacionamentos, a pessoa se separar e se casar com outra, isso não é bíblico. Ele diz que a monogamia veio dos anjos caídos e os relacionamentos mais perversos que você pode imaginar vieram dos mesmos que criaram a monogamia. Olha isso. Sendo que quem criou a monogamia foi o próprio Deus que fez Adão e Eva. Gente, isso é tão simples de entender, isso é tão básico. Adão e Eva. Eva teve muitos filhos. Adão não precisou pegar uma segunda esposa, porque para Eva ter mais filhos. E outra coisa, aí ele fala aqui que quem criou foi os anjos caídos e as pessoas que criaram os relacionamentos mais perversos que você pode imaginar foram os que criaram a monogamia. Tem coisa mais perversa? Você pode me responder? Tem coisa mais perversa do que você ter uma esposa que é judia e que sabe que os judeus têm essa lei que se a esposa não tiver filhos, eles têm direito de pegar uma segunda esposa. Mas é engraçado que se o marido for estéril, por exemplo, ela não pode pegar um segundo marido, né? Aí, se no caso essa mulher não tiver filhos, ele pode pegar uma segunda esposa pela lei deles lá, de judeu. E aí essa esposa tem um monte de filho para agradar o marido, para que ele não pegue uma segunda esposa, né? Que o medo dessas mulheres é esse, o medo, o pânico dessas mulheres. É o marido pegar, você vê no seriado, assistiu o seriado lá, um marido, 3 esposas da Netflix, elas são umas mulheres angustiadas, elas são umas mulheres depressivas, elas têm medo, elas têm uma apreensão, uma angústia, você vê nos olhos delas, elas estão sempre mal, elas estão sempre angustiadas, morrendo de medo do marido pegar uma terceira, uma quarta esposa. E aquela tristeza. Aí uma mulher judia, por exemplo, ela tem vários filhos para agradar o marido, para que ele não pegue uma segunda esposa, porque caso ela não tenha filhos, ele tem esse direito, né? Na mente deles. Daí ela tem vários filhos. Aí o que ele faz? Aí ela fica velha, cansada, estressada, ocupada, aí ele pega uma segunda esposa. Agora você imagina só o nível de perversidade. Esse marido casado, vamos supor, há 10 anos com essa esposa, trazer uma moça nova para dentro da casa e pôr ela num quarto e casar com essa moça nova e ter relações sexuais com ela, com a esposa morando na mesma casa e os filhos. Tem perversidade maior? Porque eu fiquei pensando se o professor Afonso ele leva a mulher como um ser digno, humano, alguém que tem dignidade e valor, ou se ele tem a mulher como um objeto. Ah, porque se os patriarcas eles queriam ter bastante filho, ele até falou isso aqui, ó. O casamento bíblico é poligenia. Ele disse que se Davi quisesse mais mulheres, Deus daria. Não está escrito isso lá, eu vou ler aqui. Deus mandado mais mulheres caso Davi quisesse mais mulheres. Não foi isso que está escrito lá. Que várias pessoas importantes da Bíblia tinham múltiplas esposas para ter família grande. Que eles tinham múltiplas esposas para ter família grande. Então, é como se fosse uma mercadoria, eu acho, na visão do professor Afonso, a mulher. Porque assim, eu quero ter mais filhos, então eu arrumo mais esposas. Eu quero montar uma malharia, eu compro uma máquina Stoll. Aí eu estou produzindo lá a malha, muita malha, mas eu quero produzir mais malha, então eu compro mais uma máquina Stoll para mim produzir mais malha. Mas eu quero mais, aí eu compro mais uma. Aí ele está dizendo assim, você quer ter muitos filhos? Arrume muitas esposas. Como se mulher fosse um objeto, como se mulher fosse alguma coisa, algo material, algo objetificado, alguma coisa que você pode manipular, que você pode comprar, dar, vender, como se ela não fosse um ser único, inteligente, capaz de sentir as coisas. Ou será que ele não se colocou no lugar da mulher dele e não imaginou a mulher dele entrando num quarto para fazer sexo com o segundo marido dela? E não se colocou no lugar como ele se sentiria, trazendo uma nova mulher para ele fazer sexo dentro do quarto lá. E não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. É lógico que tem a ver. O interesse principal de homens que querem ter mais de uma esposa é o sexo. É a primeira coisa. E ele falou que o presidente teve 3 mulheres, mas ele teve 3 mulheres, uma de cada vez. Ele não teve essa ousadia, essa indecência e essa maldade de ter coragem de ter uma esposa viva e saudável
e entrar num quarto para transar com a outra e fazer ela passar por isso, porque ela é um ser humano, ela é uma pessoa digna de valor, ela não é algo material como na cabeça dos machistas, que esses homens, eles são muito machistas. Eles têm a mulher como um ser inferior, como uma mercadoria. Por mais que diga que não, mas a forma como ele falou, isso aqui que ele falou mostrou que ele acredita que a mulher é uma mercadoria. Várias pessoas importantes na Bíblia tinham múltiplas esposas para ter família grande. Pouco importa o sentimento da mulher. Ele quer família grande, não importa se elas estão sofrendo, se elas estão com ciúme, se a primeira esposa está morrendo de tristeza porque o marido está lá transando com a outra. Pouco importa. Então ali ele revelou o que ele pensa sobre a mulher. No ponto de vista bíblico, ter vários divórcios é poligamia. Ele disse isso, que a gente viu aqui que não é em Mateus 19. Construindo uma família com múltiplas esposas é o fim do mundo. Lá ele falou que as pessoas que veem ele falando de construir uma família com múltiplas esposas, que é o fim do mundo mesmo. Porque eu não sei aonde que você não consegue entender que uma mulher não consegue suportar o fato de ver o marido entrando com a outra e legalizando isso, tipo assim, aceitando, tendo que aceitar isso como se fosse normal, tendo relação com outra mulher. A partir do momento que você teve uma segunda esposa, você está entrando na poligamia e você está adulterando, quebrando o vínculo com a sua primeira esposa. Você quebrou o vínculo, porque é uma só carne. E na palavra de Deus também diz o seguinte, que o marido, em Efésios 5, o marido, ele é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Quantos corpos tem Cristo? Um. Quanta igreja existe? Uma. E quantos corpos tem o marido? Um. Como que você vai ser o cabeça da sua esposa se você tem várias esposas? Como que você vai ser o cabeça? Como que você vai ser uma só carne com a sua esposa se você tem várias esposas? Isso não é bíblico. Isso não é correto. E a palavra de Deus diz claramente aqui também em Timóteo, quando fala que o homem, como ele deve ser para ele estar sendo um líder na igreja, para ele pregar o evangelho. Diz assim, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então aqui, esposo de uma só mulher. 1 Timóteo 3, capítulo 2. Esposo, em Tito também fala sobre isso, esposo de uma só mulher, tá? Então aqui fala claramente isso daí, e a Bíblia fala aqui no começo também, em Gênesis, que, aqui quando é formada a mulher, ele leva, né? Então disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varô, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então é isso, gente. Uma coisa que eu quero dizer aqui também, que ele disse que foram a religião dos anjos caídos, instituíram a monogamia. Isso não é verdade, a Bíblia diz que foi Deus que instituiu. E ele diz que por meio da monogamia vem todas as destruições e prostituições e coisas horríveis. É o contrário, é por meio da poligamia que isso vem. Você pode olhar as famílias poligâmicas, são famílias infelizes, são pessoas que têm todo tipo de coisa ruim, né? Ciúmes, contendas, incesto, abuso, discriminação, acepção de mulheres, ódio, violência e assassinato. Essas famílias polígamas falidas já foram comprovadas que não dão certo. Nenhuma mulher aceita dividir o marido, nem as mulheres que são mormon, que são criadas, eu já vi séries de lá, filhas da poligamia, são criadas nessa visão, elas são inculcadas desde pequenas que vocês têm que aceitar a irmã esposa, elas não aceitam a poligamia, ninguém aceita, nós não fomos feitos para ser polígamos. Quem tenta fazer isso é uma crueldade, é uma maldade, isso é um abuso e tem que ser proibido mesmo, porque é um abuso contra a mulher. No Brasil é proibido, nos Estados Unidos é proibido, alguns, não lembro se agora todos os estados dos Estados Unidos é proibido, porque tinha um estado lá que ainda não era, mas isso é um abuso, não é assim, é proibido sim, contra a mulher, e ele diz isso, que os anjos caídos que instituíram, mas que eu já, nos vídeos do Samuel Benini que fala sobre os anjos, eles falam que Sodoma e Gomorra era Néfilim, e fala que eles eram homossexuais também, eram depravados,
e eram pessoas assim malignas, com todo tipo de perversão sexual. Então eu não entendi essa parte de que os anjos caídos, que é da religião dos anjos caídos, a monogamia, eu não entendi. Porque a Bíblia fala que quem instituiu foi Deus, e é óbvio, sabe uma coisa que é óbvia, que é irrefutável? É que Adão e Eva, é irrefutável, gente. Só se você não acredita na Bíblia mesmo, você não crê no que a Bíblia diz e você não lê, não é tua fonte de crença, por isso você não acredita em Adão e Eva e nada disso, porque quem acredita na palavra de Deus não, é inegável que Deus fez homem e mulher. Não existe esse negócio, não tente. Pode olhar os exemplos das famílias polígamas, são pessoas infelizes, são esposas infelizes, é cheio de ciúme, é cheio de tristeza, é cheio de contenda, tem morte, tem violência de todo tipo, tem abuso, tem estupro, tem incesto. Ah, mas nas famílias comuns também tem. Sim, só que a maioria das famílias comuns se protegem, se amam, estão juntos e unidos. Um irmão que está junto com outro irmão ali, crescendo junto com a mesma mãe, com o mesmo pai. É assim que Deus fez. E é assim que tem que ser. Então é isso que eu queria deixar para vocês, gente. Lembrando que não é do meu interesse nenhum querer me, como que eu vou dizer, sobrepujar, querer aparecer, né? E só que eu não aceito isso que ele disse, é antibíblico, a palavra de Deus está aí clara, esclarecida, que isso não é da forma como ele falou, o casamento não é polígamo, a Bíblia não ensina poligamia, Deus permitiu por um tempo, por um motivo específico naquela época, não é para os dias de hoje, não é para nós, tá? Então vamos estar, né, pautando isso, abrindo a mente. Se você puder, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário e se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, Deus abençoe a todos.